Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem. Estou gravando mais esse vídeo, saudações luciferianas, hoje para falar um pouco sobre vários temas que diz respeito e estão ligados às escrituras, ao demiurgo, né, aos deuses antigos, tá pessoal? Então, essa coletânea de vídeos que eu estou gravando a partir de hoje é justamente para nós adentrarmos nesses temas, tá? E também para desconstruirmos, para você que está iniciando agora nos estudos e no conhecimento luciferiano, para que você possa aí desconstruir muitas informações limitantes que vêm sendo enraizadas na sua mente desde que você era criança, bebezinho. Nós sabemos que é uma missão muito árdua, porque o bicho homem, né, o seu humanoide, ele é equiparado a uma máquina, tá? Uma máquina orgânica, e que quando está no seu estado de infância, na sua fase de infância, e é dado alguma informação como verdade universal a você, geralmente você vai interpretar como uma verdade universal. E dificilmente vai ter como desenraizar isso no decorrer ao longo da vida, certo, pessoal? Vai exigir um esforço, um trabalho dessas informações, uma desprogramação de crenças limitantes, de dogmas e paradigmas limitantes, tá? E nós estamos aqui justamente para isso, para trabalhar em você essa desprogramação limitante e para te programar para uma programação de vitória, tá? Essa vitória ela começa de dentro e progressivamente vai refletir para o exterior, tá? Do microcosmo para o macrocosmo, conforme a primeira lei do Caibalion, das tábuas de esmeralda, que é a lei do mentalismo, tá, pessoal? Depois eu vou estar gravando vídeo para falar sobre isso também, né? Que são as leis que regem o cosmos, né? Lembrando que essas leis, elas regem o cosmos, tá? Nós sabemos que o maioral, ele habita esferas que estão fora do cosmos, tá? O maioral, ele habita esferas que são acausais, né? Uma esfera acausal, uma esfera atemporal e uma esfera anticósmica, né? Uma esfera totalmente caótica, né? Mas onde ele tem a característica trina de se envolver nos mistérios tanto caóticos como da criação e da preservação, certo? Então, eu quero me iniciar falando de tempos remotos, certo? Para a gente começar a desconstruir já do início das escrituras, certo, pessoal? Hoje eu queria falar exclusivamente sobre o livro de Gênesis, as escrituras, certo? E como esse livro e o Deus desse livro, certo? Ele plagiou diversas outras culturas e culturas pagãs, politeístas, através de pessoas que ao passar do tempo elas tiveram grande parte do dinheiro em suas mãos e se empoderaram, e através dessa influência e manipulação elas puderam mudar o roteiro da humanidade, né, e ocultar certas informações das massas aí, para que as massas pudessem permanecer na ignorância, certo? Nós sabemos que todo conhecimento proveitoso, assim como a maioria das coisas boas que tem na vida, são privatizadas, né, e custam algum valor, tá? E muitas vezes esse valor é até caro, tá? E assim, coisas de livre acesso assim para as massas, nós nunca vamos achar coisas assim de bom proveito, certo? Porque a maioria das coisas boas são privatizadas. Isso a gente pode ver com facilidade dentro da sociedade e do mundo que vivemos, certo? Então, esses povos que exercem grande liderança, grande poder, né, através da manipulação, né, com a ajuda e influência do seu dinheiro, certo? Foram povos que controlaram aí o rumo da história, certo? Esses povos, eles tiveram influências de nômades, tá? Influências de peregrinos, né? Influências que, se você for estudar lá no passado, existia um povo nômade chamado povo Chacho, tá? O povo Chasso, tá? E esses nômades, esses peregrinos chamados Chasso ou Chacho, né? Eles tinham uma divindade, ou adoravam uma entidade, uma divindade, né? Que tinha por nome Yahvé ou Javé, certo? Muito se remota também que essa divindade mesma também era cultuada por povos árabes, certo? Ou de outras regiões ali, próximo ali. Lembrando que nós estamos falando de uma localidade só, né? Que é a localidade ali da antiga Mesopotâmia, certo, pessoal? Onde hoje se encontra a Palestina, o Iraque, Israel, a Síria, certo? Onde está localizada aí essa geografia,
tá, pessoal? Que antigamente era onde era o antigo Jardim do Éden, cercado por 4 rios, Eufrates, Tigre, etc., né? E onde se passou todo o contexto das escrituras sagradas, né, dessa localidade, nessa geografia anteriormente citada, tá? Então, esse povo que se tornou poderoso com o passar do tempo, é um povo que teve descendência desses antigos Xaxo, tá? Que eram nômades peregrinos, certo? Que viviam em tendas e que cultuavam essa divindade Javé, tá? E por serem nômades e peregrinos, pessoal, esse povo, eles absorviam muitas informações de culto, né, que outras civilizações antigas muitíssimo poderosas na época realizavam, tá? Então, existiam civilizações poderosas na época, a citar como exemplo a antiga Suméria, né, que é uma das mais antigas, né, a antiga Babilônia, a Cananéia, o Egito, certo? E esse povo, por serem nômades, e eles herdaram, certo, algumas informações desses povos antigos, poderosos, e também plagiaram culturas dessas civilizações ricas e poderosas, né? Através da sua observância, geraram uma síntese, tá? Então nós sabemos que todos esses povos que eu acabei de citar eram povos pagãos, tá? E esses nômades que ali viviam, né, prestando favor ou convivendo ali de alguma forma, eles agregaram, absorveram para si, não agregaram, mas absorveram para si conhecimentos e fizeram uma síntese, né, do que eles viam ser praticados por essas civilizações, certo? Então nós vamos ver isso na prática quando nós vemos estudos arqueológicos e históricos, e registros históricos, e vamos entender que esse Deus Javé ou Yavé, ele plagiou, né, características de diversos deuses pagãos. Isso já está comprovado hoje em dia pela história, pela arqueologia, por grandes estudiosos também da ciência das religiões, certo? Onde Yavé plagiou, fez um plágio cultural, né, de um panteão de deuses pagãos, né, dentre eles o deus El, o deus Baal, certo? A deusa Asherá, que também está retratada na Bíblia no livro de Sabedoria, tá? Assim como também outros deuses sumerianos, Sanu, Enlil, Enki, assim como também diversos deuses egípcios que estão caracterizados, pois esse deus Yavé tem diversas personalidades, né? Então muitos momentos na Bíblia a gente vai ver que ele fala, né, e tem características com Sete do Egito, ou com Ra, ou com Horus, ou com Ptah, certo? Então fica uma coisa confusa, e é por isso que nós vamos ver que a maioria das pessoas hoje, mesmo sendo cristãos, né, elas não vão se dar o trabalho de ler os livros sagrados da sua própria religião, nem de entender sua própria doutrina, até porque entender a sua própria doutrina, certo, fica complicado, porque é uma doutrina cheia de contradições, pessoal. Isso nós podemos identificar se nós nos criticarmos, nos indagarmos, nos perguntarmos, né, se realmente aquelas informações ali são válidas e se elas se batem e têm congruência uma com outras de passagens em livros diferentes, né? Então, se uma pessoa ela não lê, não estuda, não emprega o seu tempo nisso, ela não vai entender e muitos vão ficar achando que essas informações desse livro, elas não podem ser contestadas, certo? Essas são pessoas que estão na bolha, e são pessoas que estão dominadas pelo demiurgo, que é um Deus projetado pela inconsciente, até pelo consciente da humanidade, né? Que essa projeção escravagista, tá? Um Deus que foi projetado pela mente das pessoas, certo? Uma farsa, tá? Que ele impera aí sobre a escravidão na matéria, e impera aí sobre o fanatismo religioso, impera sobre as guerras, sobre a intolerância, sobre o racismo, sobre os discursos de ódio e etc. Tá? Então é uma força totalmente contrária à evolução humana, tá, pessoal? Então eu fiz algumas anotações aqui para que a gente pudesse, através desse roteiro, começar a entender como foi que no decorrer da história foi formado toda essa forma imagem, né? Porque na verdade esse demiurgo, ele é uma divindade que foi construída através de formas pensamentos, né? Para quem não sabe, toda pessoa ela tem a capacidade de gerar uma forma pensamento. Essa forma pensamento, quando ela é ativada através de uma forte vontade, né? Se gera
uma entidade, certo? Uma energia, uma forma, tá? Que tem vida própria, né? E que pode exercer algumas práticas aí no mundo espiritual, né? A comando da vontade, da mente, do pensamento do mago, ou até de pessoas que não são magos, né? Inconscientemente elas podem gerar essas formas de pensamento através do ódio, através de forte vontade de exercer alguma coisa, ou de querer alguma coisa. Elas podem estar gerando essas formas de pensamentos que vão gerar entidades, tá? Que essas entidades elas têm período de tempo de validade de existência no plano espiritual, certo? Elas não formam uma entidade que vai ali durar, né? Mas elas têm uma validade passageira, breve, dentro do plano espiritual, né? Conforme a vontade da própria pessoa que a gerou, certo? Então o Demiurgo é esse ser criado pela consciência coletiva, tá? Das pessoas que estão na bolha, das pessoas que têm essa doutrina polarizada, tá? E vamos agora adentrar no roteiro que eu criei aqui no meu caderno para a gente poder entender ao longo da história como é que isso se deu, tá, pessoal? Dentro das religiões, muito se tem aí trindades, certo? Então, essa trindade aí, composta pelo cristianismo, ela é a trindade mais recente, mais moderna que nós temos, né? Temos aí trindades hindu, né? Brahma, Vishnu, Shiva, temos diversas outras trindades, assim como temos a trindade maioral aí dentro do luciferianismo, mas nós vamos ter outras trindades mais antigas, tá, pessoal? A trindade mais antiga que nós temos aí é a trindade sumeriana, né, que é Anu, Enki e Enlil, como eu já falei. Temos aí a trindade babilônica também, tá? Temos a trindade El, Baal e Asherá, tá? Cananeia. Temos a trindade egípcia, certo? E dentro desse contexto, dessa trindade sumeriana, pessoal, eu queria relatar que foi através desses conhecimentos, dessas tabuletas sumerianas, que os antigos deram origem a essas escrituras sagradas, principalmente no livro de Gênesis, certo? Por que eu posso afirmar isso com categoria? Porque os deuses Anunnaki, né, que significa aqueles que do céu à terra vieram, certo? Esses deuses eles eram governantes do céu, né? O Anu era conhecido como o Senhor do Céu, o Enlil era conhecido como o Senhor do Ar, do trovão e do raio, entre os atributos, e Enki como sendo o Senhor da sabedoria, das águas, tanto das águas doces como das águas primitivas ou primordiais, que seriam o caos, né? E também seria o Senhor da terra e da fertilidade, certo, pessoal? Então, sabendo dessas informações, consequentemente, nós podemos entender que, a partir daquele primeiro momento, no primeiro capítulo e versículo bíblico, onde nós temos ali aquelas informações, aquele verso, aquele trecho que diz: no início tudo era trevas. Trevas cobriam a face do abismo, e a face de Deus caminhava sobre as águas. Separou luz de trevas e águas de águas. Gerou o firmamento. Então, quando nós se deparamos com esse tipo de informação, se você parar para analisar com paciência e abrir o seu entendimento para poder enxergar, você vai entender que essa parte que fala que separou águas de águas, que pairava sobre as águas no ar, né, que gerou o firmamento, isso nada mais nada é do que a presença dessa trindade, né? Até porque dentro dessa escritura nós temos a palavra Elohim dentro da primeira criação, porque nós temos duas criações no livro de Gênesis. Então a primeira criação é gerada no nome de Elohim, e a segunda no nome de Javé, tá? Só que na tradução original em português vocês não vão conseguir entender, tá? Por causa que a palavra Elohim está traduzida como Deus e a palavra Javé está traduzida como Senhor, certo? Essa primeira criação feita por Elohim, que está escrito 35 vezes o nome Elohim, né, nesse capítulo, nesse livro, e o de Javé por 11 vezes nessa narração. Então, nesse relato dessa primeira criação, Elohim, que é transcrito, traduzido por deuses, né, seria nada mais nada menos do que esses deuses que compõem essa trindade, que não é Pai, Filho nem Espírito Santo, mas sim Anu, Enki e Enlil, né? Porque esse texto foi plagiado de um texto muito mais antigo, certo? Nós temos aí o livro de Gênesis datado com 1200 a.C., tá? E nós temos aí as tabuletas sumerianas com muito mais tempo, certo? Até quase 5.000 anos, se não me engano, ou 3.000 anos, um negócio assim, antes de Cristo, tá, pessoal? Então vocês veem que é uma coisa muito mais antiga
do que esse Velho Testamento bíblico. Então, quando o texto fala sobre Elohim, tá? O texto está falando sobre o plural da palavra El ou Eloi, que significa Deus, tá? Então, Elohim fala que os deuses, né, criaram o universo a partir da divisão de águas, da criação do firmamento da terra, certo? E de diversos outros aspectos que vão se desdobrando aí com o desenvolver da leitura, tá? Então nós podemos entender que esses Elohim que estão falando aqui nas escrituras são justamente essa trindade, né, que os sumerianos já estudavam, tá? Que seria Anu, Enki e Enlil, né? Que também seria em outras tradições e civilizações El, Baal e Asherá, tá, pessoal? Então houve essa criação, esse desdobramento, foi se criando as coisas. Muitos entendem que esses deuses antigos, né, eles eram deuses astronautas que vieram aí de outras dimensões, tá? Que essas dimensões podem claramente ser espirituais, dimensões espirituais, né? E que a tecnologia desses seres e o poder deles é capaz de abrir portais para poder andar em diversas dimensões e criar coisas inimagináveis que nós não podemos conceber. Assim como o homem no tempo das cavernas, ele não imaginava que poderia criar uma tecnologia para poder voar ou para poder se comunicar à distância, e hoje nós temos aí comunicação à distância, internet, avião, tá? Então o que você julga que é impossível, muitas vezes é só questão de tempo para se realizar. Então esses deuses primitivos, né, que muitos dizem ser deuses astronautas, dizem que eles fizeram manipulações genéticas, né, em certos tipos de animais, né, primatas, muito possivelmente, e geraram uma raça, né, que hoje é a raça evoluída como Homo sapiens, né. Essa evolução se deu através do simbolismo do fruto do conhecimento do bem e do mal, que foi o que gerou a razão na mente humana, tá? Foi o que gerou a razão na mente humana, porque anteriormente o bicho, o homem, vivia mesmo como um animal selvagem, certo? Nu, pelado no meio da natureza, certo? Sem ter entendimento real das coisas. Então, de acordo com dessa mitologia antiga, pessoal, o Enlil criou, certo? O jardim, o suposto jardim, né, do Éden, e criou o homem, tá? Ou possivelmente Enki pode ter criado o homem, né? Mas muitos acreditam que Enlil criou o jardim, fez a criação e o homem, e Enki evoluiu o homem através do fruto do conhecimento do bem e do mal, até porque Enki tinha a simbologia de uma serpente e de um cajado, mesmo serpente, mesmo cajado, que está presente, certo? Naqueles acessórios egípcios, tá? Dos faraós, né? Coincidentemente, né? Eu acho uma coincidência muito grande, e sei que isso não são meras coincidências, tá? Então Enki tinha como símbolo a serpente e um cajado, né? Que também está presente aí dentro da simbologia bíblica, né? Até porque o Deus aí, né? Ele, no meio do deserto, quando o povo está peregrinando, ele levanta um poste com uma serpente entrelaçada nesse poste, que nada mais é do que a simbologia desse Deus Enki, tá, pessoal? Então nós temos a presença desses deuses aí em toda desenrolada do Antigo Testamento, certo? Desde a criação até o desenrolar até o final, tá? E esse Deus Javé, ele mescla, funde, né, e faz um plágio, uma cópia, né, de todos esses deuses antigos, né, esses deuses Anunnakis, né, esses deuses do panteão sumeriano, e não só do panteão sumeriano. Nós temos também aí a situação onde Enlil, ele desce ao mundo do não volta, do não retorno, né, que é governado aí por um Deus aí menor, que não faz parte dessa trindade, mas existe uma negociação aí para trazer de volta Enlil, certo, desse mundo do não retorno, tá? Se vocês quiserem aí, vocês podem estar entrando em contato comigo para ser divulgado um link onde vocês podem estudar mais a fundo toda essa mitologia sumeriana, que é uma coisa muito longa. Se eu for parar para falar sobre todas essas mitologias aqui dessas civilizações antigas, vai ficar um vídeo muito alongado. E eu creio que o vídeo já vai se alongar bastante, porque são muitas informações para vocês poderem entender, certo? Então, a pessoa de Enlil, pessoal, né, ela tem muitas características em comum, né, com a pessoa do Cristo bíblico, né? E o Enki, né,
ele teria todas aquelas características, né, de alguns podem dizer que seria Satã, né, ou como vocês queiram achar, né, mas de alguma forma aqui ele é o libertador da humanidade, certo? Até porque quando os deuses vão arquitetar o dilúvio, certo? Então é Enki que chega até um personagem que não é Noé, certo? Dentro dessa mitologia, é um outro nome. A Bíblia já colocou o nome de Noé, já plagiou também esse conto do dilúvio e adaptou, mas esse conto do dilúvio é um conto antigo sumeriano, onde os deuses vão ali orquestrar o dilúvio, certo? E a pessoa do deus Enki é aquele deus que vai justamente avisar, certo? A um humano, a um humanoide, certo? Para que ele construa uma arca, que possivelmente aí, como eu já falei em outros vídeos, que seriam pirâmides, bunkers, né? Abrigos subterrâneos, né? Ou abrigos de, como você quer entender, uma forma de abrigo, né? Para armazenar alimento e armazenar animais e também servir de refúgio, certo? Para quando chegasse esse dilúvio, né? Essas catástrofes naturais, certo? Ele poder ali sobreviver e se abrigar, né? Essa catástrofe nós não sabemos e temos certeza se chegou a ser de um nível que se comparasse ao nível do mar, tá? Até porque se isso acontecesse, não tinha como o ser humano cultivar mais a terra, tá? Porque a salinização da terra iria prejudicar a agricultura, certo, pessoal? Então seria impossível de se plantar e se colher alguma coisa mais na terra. Então tudo indica que aconteceu catástrofes naturais, certo? E o deus Enki, que seria esse ser que é o mais injustiçado dentro da Bíblia, foi justamente ele que avisou, tá, ao ser humano para construir esses bunkers, né, que seriam essas pirâmides, também intituladas por arca, né, dentro das escrituras, certo? Porque tudo nas escrituras foi modificado, nada está natural do jeito que foi escrito, isso vocês podem ter certeza absoluta, tá? Tudo foi modificado de alguma forma, os nomes foram modificados, detalhes dos contextos foram modificados, certo? O nome dos deuses foram modificados, informações foram misturadas, tá? E nós temos aí toda uma confusão que, se você não tiver um estudo aprofundado, dedicar sua atenção e seu tempo para entender a história das antigas religiões, a arqueologia, a história, a geografia e outras complementações dentro do seu estudo, você não vai entender, tá? Então, essa é a influência sumeriana que existe dentro da Bíblia, e dentro, principalmente do livro de Gênesis, da criação. Agora também eu queria falar sobre a influência dos deuses cananitas dentro da formação de Yahvé, tá, pessoal? Dentro desse panteão aí, nós temos o deus El, né? Nós temos o deus Baal e a deusa Asherá, né? Seria a trindade cananita, certo? E o deus El seria um deus ancião, tá? Que está ali nos céus, não convive muito aqui com o nosso mundo, mas ele fica mais reservado nos planos celestes, né? Como um ancião, criador de todo o universo, tá? O nome El tem tradução como realmente Deus, tá? E ele tem como consorte a deusa Asherá, certo, pessoal? E Asherá que tem toda similaridade com no livro das escrituras titulado por Sabedoria, tá? Onde vai haver, é um livro poético, onde vai trazer aí inúmeras passagens que diz que existia uma energia feminina ali contemplando todo o ato da criação, certo? E essa energia é justamente Asherá, né? O espírito de Sofia, tá? O espírito da sabedoria ali que contemplava a criação, certo, pessoal? Então Asherá era consorte do deus El, né? E também existia a figura de Baal, um deus guerreiro. Muitos dizem que seria o filho desse consorte. Então Baal seria um deus guerreiro menor, filho, um deus guerreiro, um deus com qualidades machistas, um deus com qualidades de guerra, de fogo, um deus que tinha controle sobre as colheitas, sobre as plantações, né? Um deus que tinha como característica o falo masculino, o órgão masculino, genital, um deus que tinha como características a força, né? Tanto que ele era representado pelo um touro, assim como o seu pai, ou divindade igual o El, né? Ambos eram representados por touros, certo? Assim como havia 12 touros de bronze no templo de Salomão, é assim como o povo, né, supostamente israelita lá dentro da Bíblia, quando Moisés estava descendo da montanha com as tábuas, justamente o povo lá estava a adorar uma estátua de um touro ou um bezerro de ouro, que era justamente o deus Baal ou o deus El, tá certo, pessoal? E o fato de
Moisés descer dessa montanha, né, tem tudo a ver também com Deus El e com Deus Baal, porque ambos, El e Baal, eram deuses das montanhas, tá, pessoal? Eram deuses que tinham locais de adoração em montanhas, eram deuses que supostamente viviam em montanhas, montanhas tão altas que podiam encostar nas nuvens do céu, né, para aquele povo antigo que era mais ignorante, não entendia, achava que o limite dos céus era ali nas nuvens. E existe também uma informação aqui, que também é uma coincidência, eu acho uma coincidência muito grande, que não é uma coincidência, né, que diz que o templo de Enlil, né, o deus sumeriano, se chamava Eku, né, que tem por tradução Casa da Montanha, tá? Essa Casa da Montanha, certo, pessoal, que também tem toda a relação com El e com Baal, que no sincretismo eles seriam deuses da mesma natureza ou a mesma divindade, certo? Então, esse Eku, esse templo, que era uma casa na montanha, certo? Tem todas as características com El e com Baal, que seriam deuses também de montanhas, e com a Torre de Babel dentro das mitologias babilônicas, que nós sabemos que dentro das mitologias babilônicas também tem aí, na epopeia de Gilgamesh, se você quiser ler e se aprofundar dentro dessas mitologias babilônicas, você lê a epopeia de Gilgamesh, e aí o Enumelish, que é um escrito sumeriano, as tábuas sumerianas. Então você vai entender a questão da Torre de Babel e todas essas coisas que eu estou falando, essas informações que eu estou trazendo, certo, pessoal? Agora, uma coisa que eu queria relacionar também aqui é que essa montanha, pessoal, também ela foi usada muito grandemente como uma simbologia para as pirâmides do Egito, certo? Porque as pirâmides do Egito eram também chamadas de montanhas pelos povos antigos, né? E chamavam deuses das montanhas, certo? Porque existiam ali dentro dos povos do Baixo Egito, certo? Que foram povos que têm ligação, ou eram os próprios hebreus e israelitas, o povo do Baixo Egito, né? Existe uma linha de pensamento que traz que esse povo hebreu, israelita, eles eram egípcios do Baixo Egito, né? E entravam em conflito constantemente com o povo do Alto Egito, tá, pessoal? Era aquele Egito mais conhecido, como nós sabemos aí nas histórias dos livros de escola, dos filmes e etc, tá? Então, todos esses deuses eram deuses das montanhas, ou pelo menos os principais deles, certo? E essas montanhas têm uma grande conotação de que estavam ligadas com as pirâmides do Egito. Então, essas pirâmides de Giza, ou as pirâmides do Egito, ou diversas outras pirâmides que tem aí espalhadas pelo mundo, que nós sabemos que não só existe pirâmide no Egito, mas eram locais de adoração a deuses antigos, tá, pessoal? E essa montanha, ou essa pirâmide, ou essas montanhas e pirâmides, elas têm ligação justamente com o símbolo da pirâmide, que para nós luciferianistas é a subida e a escalada até a apoteose, tá? E a escalada até o seu endeusamento, seu empoderamento, sua deificação espiritual, tá? Apesar das escrituras combater a idolatria e os cultos aos espíritos, mas nós sabemos que dentro do Novo Testamento um homem se endeusa, né? Se torna um Deus, né? Na figura do Cristo, tá? E dentro das mitologias egípcias e demais, fora esses deuses maiores, existia uma gama de deuses menores ou espíritos que protegiam cada casa ou que guiava cada família, que seriam o que nós temos hoje como ancestrais, tá, pessoal? Então veja bem que nós estamos descamaçando, né, todos esses tabus, essas mistificações, né, que a Bíblia não explica, que esses religiosos de Deus não entendem, né? Existiam esses deuses maiores que configuravam a Trindade, né, e que existiam deuses menores, espíritos tutelares de ancestrais que governavam as famílias e as casas, certo, pessoal? Então é bom vocês anotarem ou gravarem bem essas ideias, porque essas ideias que vão fundamentar a nossa doutrina, tá? Porque nossa doutrina vem de informações muito antigas e que foram descamaçadas e não embaralhadas, tá? Então, dentro desse contexto, né, se fazia uma adoração nas pirâmides a esses deuses maiores, certo? Apenas com algumas diferenciações pequenas de uma civilização para outra, mas tudo indica que seriam as mesmas divindades, certo? Essa trindade, certo? Que até isso a Bíblia também plagiou, construindo Pai, Filho e Espírito Santo. E pelo povo judeu ser um povo machista, eles retiraram a figura feminina, né? Da deusa Asherá, da deusa Ísis, da deusa Inanna, tá? Da deusa feminina,
e colocaram aí um Espírito Santo macho no lugar da consorte aí, que na realidade é representada por uma pomba. A pomba nós sabemos que traz essa conotação de um espírito feminino, tá? Mas eles quiserem de alguma forma camuflar isso aí, certo? Então, o Deus Yahvé, pessoal, mesclou todas essas características, certo? Deus Yahvé da Bíblia, esse nome segredo que foi montado aí pelos esses antigos, né? Ele mescla todas essas entidades sumerianas, babilônicas, né? Então é o Marduk aí da Babilônia, o Bel, certo? Se vocês podem dar uma pesquisada aí, também tem muita similaridade com todos esses dessas outras divindades que eu estou falando. O Deus Bel, o Deus Marduk, né? Até o nome Bel é similar a Baal, Bael ou ao Deus El, certo? Então todas essas divindades elas têm relação, tá? Que muitas vezes hoje são demonizados, né? Pela uma civilização ignorante que não entende nada do que estão falando, que sequer estudam sobre a história da religião, nem muito menos sobre a história da humanidade, que muito entende de arqueologia ou dessas informações que para nós estudiosos, eremitas, são valiosas, certo, pessoal? Então, eu vou ler um pequeno texto aqui que eu fiz aqui, algumas anotações. Então, El é um deus criador cananita. Os hebreus passaram a cultuar El no norte da Palestina, e El seria marido de Aserá. Ponto. Aqui eu acho interessante, pessoal, que El, por ser um deus criador cananita, foi adotado pelo povo hebreu, né? Mas o povo hebreu era inimigo do povo cananita, certo? Então fica bem complicado, né? Porque como é que um povo é inimigo de outro e eles adotam um deus dessa cultura inimiga para eles, né? Então, porque existe toda aquela ideologia daquela conquista, né? Onde Canaã era a terra prometida, que minava leite e mel, certo? E houve aquela guerra, né? Eu particularmente não acredito, né? Porque fica difícil de compreender como povos que eram muito menor em número, certo? Como os hebreus ganharem tantas guerras seguidas, né? De povos que eram extremamente poderosos, mas aí as pessoas vão dizer, não, mas isso aí foi a mão de Deus, a ajuda de Deus. Mas como a ajuda de Deus, se eles já estavam cultuando deuses copiados de outras civilizações, deuses que não pertenciam, né, a eles próprios, eles que já copiaram esses deuses de outras civilizações, mudaram o nome, plagiaram, copiaram várias características, misturaram tudo, fizeram uma salada de fruta, né, e bagunçaram o coreto, certo, pessoal? Então, aqui, continua o nosso texto. El é uma palavra que aparece em hebraico, em assírio, em fenício, suárabe, aramaico, árabe e etíope. Entre os judeus, El se tornou o termo genérico para Deus da Bíblia. El e Javé eram dois deuses distintos, mas acabaram fundidos numa única figura, chamada de Deus pelos ocidentais e Alá pelos muçulmanos, tá? Então, nós temos aí também essa figura do Deus muçulmano Alá, né? Que pode ter certeza que é o mesmo Deus aí, El, Baal, tem toda essa ligação com o Deus Javé, com esses deuses antigos, certo, pessoal? E você pode ver que esse Deus Alá, na cultura muçulmana, eles têm os próprios livros dele, a Torá, e também existe o Talmud, né, um outro livro, né, pertencente a outra egrégora. Mas se você observar e fizer algumas leituras dentro do Talmud, dentro da Torá, vocês vão ver que vai relatar basicamente a mesma história do Gênesis, certo? Da criação, né? Só que de uma forma que vão ter alguns detalhes a mais, certo? E vão relatar algumas diferenças, certo, pessoal? Que vai existir a presença de uma mulher chamada Lilith, né? Que para nós luciferianos é a iniciadora da primeira clifa, né? Que são a cabala obscura, né? Dos mistérios do entendimento da sua própria sombra, certo? Não é na questão de você se tornar mal ou de se tornar um desequilibrado ou de adentrar totalmente no mundo do pecado, né? Como falando de uma forma simplificada para você entender, mas sim de uma forma de você adentrar nos mistérios ocultos e poder conhecer a sua sombra, trabalhar o seu inconsciente através desses gênios antigos. Então Lilith é a iniciadora desses mistérios, né? Essa deusa antiga, essa entidade que se demonizou por outras culturas e que é um antigo gênio feminino, né? Que carrega os mistérios da não submissão, da rebeldia contra o sistema, tá? Da rebeldia contra a mentira, contra a farsa e contra a manipulação, certo? Então Lilith está presente nesses textos
como sendo uma criatura criada pela uma divindade maior, né, que ela se rebelou contra a própria divindade e seu próprio consorte masculino, né, aí dentro do contexto desses livros, tá? Então, pessoal, existe uma grande relação, né, desse Deus El com o Deus Alá, né, e de diversos outros deuses com esse Deus Javé, certo? Outros nomes que o El tem é o Elion, é o Shaddai, é o Olam, é o Rai, é o Oi, é o Gibor, etc. São muitos nomes, 72 nomes, posso afirmar. E existe também a concepção do nome Adonai, tá? A palavra Adonai é o plural de Adon. A palavra Adon era usada pelos fenícios para o deus Tamos, tá, pessoal? Então esse deus Tamos aí, que é bem conhecido dentro da mitologia, dentro da história, né? Que era um deus fenício e também um deus citado muito também na Babilônia, né? E essa palavra Adonai, que é o plural de Adon, foi usada para designar o deus Tamos dos fenícios e também o deus grego Adonis, pessoal. Então vocês veem que a Bíblia é simplesmente uma síntese de toda a cultura pagã, tá? Não existe monoteísmo, certo? Esse monoteísmo não existe. O livro de Gênesis fica bem claro que deuses, mais de um Deus, deuses criaram a humanidade e criaram o universo, certo? E esses deuses foram suprimidos para se gerar uma nova ideia de um Deus único, né, que queria roubar da adoração para ele próprio, né, para crescer em força e em poder, justamente através do consciente coletivo e justamente através da ignorância, né, da intolerância, do preconceito, do racismo, né, e das crueldades que acontecem na face da terra, e ele ser alimentado, essa forma de pensamento ser alimentada, né, e continuar aí gerando uma egrégora e gerando uma influência de alguma forma sobre a humanidade, impedindo a humanidade de avançar, impedindo a humanidade de evoluir e de seguir o seu caminho evolutivo para o futuro, né? Nós sabemos que essa é uma missão que Lúcifer vem, né, implantando os seus germes, implantando as suas partículas luminosas dentro do ser humano, para que o ser humano venha evoluir cada dia mais, ao passo que o tempo vai avançando na humanidade e os Ions vão passando. Nós sabemos que hoje o ser humano, os que buscam o conhecimento e a sabedoria, eles são muito conhecedores, conseguiram evoluir, mas nós sabemos que essa massa polarizada que está sob a influência do Demiurgo, né, sobre a influência de Javé, né, eles continuam ignorantes, né, aí, escravizados de certas tecnologias, o dia todo vendo memes, né, sem procurar conhecer coisas mais proveitosas. Não tenho nada quem vê meme, eu também o vejo nos meus horários vagos, mas o que eu estou falando é você passar o dia inteiro sem construir ou estudar nada de proveitoso, apenas vendo coisas sem utilidade ou fúteis na internet, tá, pessoal? Então as pessoas vivem aí sem prol de nada de significativo, tá? Vivem aí dentro de uma bolha mesmo, igual aquele filme Matrix, né? Onde se dá dois comprimidos. Um é a realidade, mas essa realidade está fora da realidade, onde as outras pessoas acham que é a realidade, né? E a outra, você pode ter a paz. A paz está dentro da bolha. Dentro da bolha você não vai ser perseguido pelas pessoas da massa, pelas pessoas do comum, do normal, né? Pela bolha você vai pensar como os outros, pensar em coisas sem proveito, viver como bichos homens normalizados dentro da existência. E nesse outro comprimido, que é você sair da matrix, sair da bolha, sair da matriz, você começa a pensar totalmente fora dessa cachola. Você começa a pensar totalmente fora dessa ideologia, né? Sem um norte, né? Que essa bolha ela está, tá, pessoal? Então quando você experimenta o outro comprimido, quando você sai da bolha da matrix, você começa a passar pelas perseguições, né? As perseguições pelas pessoas que estão na bolha, as perseguições das pessoas que estão sem propósitos maiores, as pessoas que estão vivendo por viver, tá? Então você passa a viver a perseguição por essas pessoas. Da mesma forma, é uma pessoa que entra no caminho luciferiano e passa a ter um despertar, certo? Da mesma forma, ela também vai ser perseguida muitas vezes por familiares, muitas vezes por cônjuges. Ela pode ser perseguida muitas vezes por os amigos, vão se afastar, tá? E essa pessoa ela vai entrar num processo de isolamento, né? Todo você que me assiste e está passando por isso, deixa um comentário aqui para a gente conversar sobre. Vai passar por um processo de isolamento, que é justamente esse isolamento que vai fazer de você um eremita, um sábio, um estudioso, e dentro desse processo de isolamento, você vai entrar num processo de introspecção
onde você vai analisar a si mesmo, e conhecendo a si mesmo, conhecerá ao universo e aos deuses, tá, pessoal? E é onde você conhece o universo e os deuses, né, e a você mesmo, que é lhe dado uma chave, né, dos mistérios para adentrar à frente do véu que encobre, né, a bolha, que encobre todas essas pessoas, né, que são chamadas de profanos pelo luciferianismo, né, e outras doutrinas iniciáticas e outras seitas iniciáticas, tá, pessoal? A partir do momento que você recebe essa chave de ouro, você adentra nos caminhos espirituais e você passa pelos véus, né, dos mistérios ocultos, e passa a compreender coisas, sua mente se abre para entender coisas que as pessoas normais da sociedade banal, elas não entendem, nem aceitam, tá? E vão começar a desprezar e a isolar as pessoas que têm esse conhecimento, tá? De início esse isolamento, né, e esse desprezo vai parecer negativo, vai ser bem chato, né, para falar a verdade, vai ser incômodo, né? Mas quero dizer a todos os meus filhos, clientes, amigos, irmãos, que não se preocupem, pois esse isolamento, pessoal, ele é necessário para a construção da sua deificação espiritual, tá? Ele é necessário para a sua construção como um Deus menor, tá? Para o seu endeusamento, para despertar os seus poderes latentes, despertar o poder que habita e está adormecido dentro de você, tá? Então, quer dizer também que quando um povo conquista outro, dentro desde a antiguidade, os deuses do povo conquistado passam a serem considerados demônios, e seus costumes passam a ser denegridos e distorcidos, tá? Então é por isso que nós temos todos os daimons da Goécia aí hoje vistos como demônios. Essa questão de dizer que os daimons eram demônios, que Belial era irmão de Lúcifer, que estava com ele antes dele ser expulso para isso é idiotice. Ninguém venha pregar isso para mim, querer falar isso para mim, nessa ideologia safada que os gênios da Goécia, eles habitam em esferas infernais, né, onde habita a maldade. Não venham querer dizer isso para mim, porque eu não aceito, né? Primeiro, eu não aceito, já disse a todos que eu não aceito Lúcifer como anjo caído. Lúcifer não é um anjo, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a trindade em específico, e como essa trindade, de acordo com a nossa doutrina, ela criou tudo que existe, né, dentro de um processo científico, né? Então, do mesmo jeito que existe o satanismo científico, o paracientífico, nós também temos a mesma visão do luciferianismo paracientífico, e podemos explicar tudo dentro de uma doutrina científica, usando também a religião, tá? Então não venham dizer com essa doutrina polarizada que existem os anjos do bem e os anjos do mal, porque todas as criaturas dentro da criação, seja elas materiais ou espirituais, encarnadas ou desencarnadas, elas têm ambas as polaridades em si, tá? E os gênios, eles são apenas amorais, eles não são seres malignos, eles são apenas seres amorais, eles não carregam essa moral dessa sociedade, dessa falácia, né? Essa sociedade em ruínas que nós temos hoje em dia, né? Que essa sociedade já se encontra em ruínas justamente por causa do sistema vigente, né? Que controla as massas, que essa doutrina global aí que está em maior número, maior porcentagem que controla as massas, né? E é tudo, né? Tudo é gerado através disso daí, certo, pessoal? Então, quando esse povo antigo, certo, pessoal, que é descendente do povo Xaxo, né, que é descendente do povo do Baixo Egito, tá, que guerreou contra o Alto Egito, certo? Então, o Baixo Egito fez uma aliança com os nômades Xaxo e com outros nômades beduínos e outros nômades que compõem o povo do deserto. Também fez uma aliança com o povo dos povos árabes, e com essa aliança eles invadiram ali o Alto Egito, e numa guerra eles venceram o Alto Egito. Dentro dessa guerra, pessoal, foi que o mar se tornou sangue. Não foi porque Moisés, Moshua, bateu o cajado ou invocou Javé que tornou o mar sangue. Isso não existe, porque se existisse hoje já acontecia de alguém transformar água em sangue, tá? O que aconteceu foi que houve uma guerra. Existem duas linhas de pensamento. A primeira é que houve uma guerra altamente sangrenta, e essa guerra fez com que os cadáveres que iam caindo ao solo, né, e o sangue que ia sendo derramado foi transformando praticamente o rio em sangue. O rio ficou ensanguentado, o Nilo, tá, pessoal? A segunda linha de pensamento é que crocodilos, né, atacaram as pessoas que estavam no rio, deixando a coloração do rio de cor avermelhada ou ensanguentada. Mas eu sou pela primeira versão, tá, pessoal? Eu sou pela primeira versão, de que houve uma guerra altamente sangrenta, e essa questão do mar se tornar como um sangue foi uma simbologia para afirmar que a guerra realmente foi extremamente violenta, certo? Também queria dizer que outras coisas que aconteceram,
tá? Como o fogo cair do céu, né? Outra coisa também que é um absurdo, né? Eu dizer que um homem veio fazer uma chuva de meteoro cair do céu simplesmente por bater o seu cajado no chão, tá? Então, isso aconteceu, pessoal, porque houve uma catástrofe vulcânica, certo? Houve uma catástrofe vulcânica, né, ali no Egito, no período dessa guerra, e o vulcão, quando explodiu, pedaços de magma com pedras, né, com fogo, caíram sobre a civilização egípcia, certo? Destruindo uma grande parte ali, matando uma grande quantidade de pessoas, e isso fez com que os egípcios pensassem, certo? Que os deuses estavam irados com o povo egípcio, certo? E esse próprio vulcão que entrou em erupção, certo? Ele também, ao mesmo tempo que ele explodiu, gerando a explosão de lava, de magma, de pedras, de fogo, de rochas, ele também trouxe uma grande densidade, uma grande densidade de fumaça, certo, pessoal? Que foi o que gerou a escuridão, né, que nós temos aí presente dentro da Bíblia, que é onde se dava para apalpar, certo, com a mão. Essa escuridão era justamente fumaça, a fumaça e a fuligem era tão grande junto com as cinzas que dava para se apalpar aquela poeira com a mão, tá? Então todas essas pragas que aconteceu, né, essa questão essa catástrofe vulcânica, tá? Também fez com que animais, certo? Grande quantidade de animais, como gafanhotos, como sapos e rãs, andassem por cima da gente, fossem andando para o Egito, né, em busca de refúgio. Nós sabemos que se houver uma catástrofe aqui de queima, né, como já houve, certo? De queimas aí em floresta, nós sabemos que os animais eles vão procurar um refúgio em algum lugar. E esse lugar pode ser inclusive dentro de uma cidade, né? Nesse tempo aí do Covid, nesse tempo dessas queimas aí, o que a gente mais vê no jornal, animais que vêm aí para dentro de cidades buscar refúgios, tá? Enxames de gafanhotos, certo? Animais que costumam andar em bandos de animais adentrando dentro de cidades. Então nada mais, nada menos, pessoal, que todas essas pragas, né, que a Bíblia descreve como foi mandado por Javé, que isso é uma grande farsa, uma grande mentira, isso nada mais, nada menos é do que catástrofes climáticas, guerras que aconteceram no período, tá? E é muito importante que vocês saibam disso para desconstruir essa farsa demiúrgica, tá? Porque na verdade, eu muito falei sobre os deuses antigos aqui e sobre as civilizações, mas ainda não falei sobre o próprio Javé em si, tá? Então quem é o Javé, né? Quem é o Javé? Essa personalidade, esse Deus pequeno que se tornou grande a partir do endeusamento da consciência coletiva, da sociedade que temos hoje. Mas antes desse endeusamento, desse empoderamento das consciências coletivas, quem era esse Deus Javé? Esse, na verdade, esse semideus Javé, esse Deus menor, né? O Deus Javé ou Yavé, pessoal, ou Yahu, ou Yahu, como também era conhecido, ele era uma divindade, uma entidade conhecida por alguns árabes, pelo povo Xax, como eu já falei, nômades, beduínos, etc. E ele é um deus, uma divindade do deserto, certo? Ele é um deus do deserto que controla alguns demônios do deserto, que esses sim podem ser considerados demônios, tá? Do deserto. Não estou falando aqui de gênios, demônios, gênios, daimons da Goiás. Estou falando verdadeiramente de espíritos de terras desérticas, tá? Espíritos que vivem isolados, espíritos que vivem aí em terras que não tem nada, tá? Que vivem na terra do calor, tá? Que vivem ali na terra do nada, tá, pessoal? Então, Yavé é essa entidade que governa esses espíritos maus do deserto, tá, pessoal? E que dentro da mitologia ele tem uma grande similaridade com Sete, assim como uma grande similaridade com outros deuses do qual ele foi construído através desse plágio, certo? Então, essas são as informações que eu queria trazer para vocês, tá, pessoal? Também tem uma coisa muito importante que eu queria passar, a visão hoje, é que apesar das escrituras sagradas, pessoal, terem essas grandes contradições, tá? E ser um livro complicado, né, para quem busca entender, né? Existe um fundo de verdade e existe muitas coisas que é usado também dentro da nossa doutrina luciferianista, tá?
Pois essas histórias desses deuses antigos, né, que configurou esse Deus único, né, quando o praticante, porque na verdade as escrituras sagradas elas são um leite, tá? Todo praticante de magia ou todo iniciante da espiritualidade, ele começa lendo a Bíblia, que é o livro mais comum que está aí aberto ao público, às massas, né? É um livro aceito pelo global, pela massa. Então, geralmente, o estudante da magia, da espiritualidade, ele vai começar os seus estudos justamente pela Bíblia. E a Bíblia, por isso que eu chamo ela de leite, tá? É o leite. Quando você passa a compreender o leite, ou pelo menos saber a síntese, o resumo do leite, tá? Então você começa a comer aos poucos uma comida sólida. Essa comida sólida, pessoal, elas são argumentos científicos, arqueologia, história, geografia, ciências e hermetismo e outras ideologias que vão agregar o estudo desse leite. E quando você analisar o leite junto a esses outros ensinamentos que são mais compostos, então você vai chegar até um ponto de conclusão, principalmente quando você começa a estudar outras religiões, a história das outras religiões, né? Você começa a estudar um pouco de cada religião, de antigas civilizações, junto ao entendimento desse leite, que é as escrituras, junto à arqueologia, história, hermetismo e outras ciências, o ocultismo e etc. Então você passa a ter uma visão mais ampla e entender um ponto de congruência, tá? Foi justamente assim onde eu cheguei até onde eu estou hoje. Eu cheguei até a doutrina luciferiana, certo? Que na verdade, pessoal, vocês foram parar para analisar, a trindade maioral, certo? Ela está presente em todo o contexto das escrituras, certo? O nome de Aserá está impresso 40 vezes no contexto bíblico, tá? Assim como o nome Baal também, inúmeras vezes, está impresso no contexto bíblico, certo? A figura de Satã dentro da Bíblia, né, ela é criada a partir do livro de Jó somente para o ser humano ter uma figura a qual ela possa estar sempre depositando a sua culpa e as suas responsabilidades, tá? Então, a Bíblia não revela a verdadeira natureza, né, nem de Lúcifer, nem de Satã, nem dos deuses antigos, tá? Pelo contrário, demoniza, distorce e denigre os mesmos para que o falso Deus demiurgo possa crescer na consciência coletiva das pessoas, sendo empoderado, e outra, principalmente empoderado através dos sacrifícios que foram feitos ao longo da humanidade. Eu não estou falando aqui de sacrifícios de animais não, tá? Porque houve aqui um episódio aqui em João Pessoa, quando uma mulher aqui no bairro de Mangabeira, ela fez um homicídio do seu próprio filho, de uma criança pequena, e decapitou a própria criança, tá? E gerou toda uma indignação aqui na localidade. E o perito descreveu que essa pessoa estava vendo vídeos aí de supostos rituais satânicos na internet, né? Não sei se realmente aconteceu, se tal, mas eu não concordo com o ato, um ato abominável, certo? Uma fraqueza tamanha dessa pessoa, é uma crueldade sem precedente. Eu não estou aqui falando sobre isso para defender, muito pelo contrário. Mas queria dizer a vocês que na nossa religião existe apenas o sacrifício animal. E nós não praticamos, nem ensinamos, nem indicamos a se fazer atos dessa qualidade com ninguém, tá? Nem aceitamos, pelo menos eu não aceito. Se existem pessoas desequilibradas, né, que pregam ideologias ou doutrinas tortas, né, com certos tipos de abominações, né, é porque essas pessoas enlouqueceram ou polarizaram a ponto de acreditar que os deuses antigos eles são deuses malignos, coisas que nós sabemos que não é verdade. Mas eu fico impressionado como as pessoas falaram muito desse caso, ainda estão falando, né, e esquecem de observar que essa figura que elas adoram, né, esse demiurgo, esse falso Deus criado pelo coletivo, pela sociedade, pela consciência coletiva, ele vem sendo alimentado, essa egrégora, pelo sacrifício não animal, mas o sacrifício humano desde o início das eras da humanidade, certo, pessoal? E eu vou citar aqui alguns exemplos. E vocês vão entender o quanto esse falso Deus, ele é maligno, ele vem trazendo tudo aquilo que não presta, vem trazendo
insanidade e não vem permitindo que os seres humanos evoluam pela senda do conhecimento e da verdade, tá? Porque desde o início dessas guerras onde existia uma antiga civilização, certo? Que os povos invadem outros povos, né? E passam ao fio da espada mulheres, crianças, guerreiros, rebanhos de gado, de ovelha, de jumento. E esse sangue é justamente oferecido para alimentar quem? Javé, o Demiurgo, o Deus do deserto, que comanda os espíritos demônios do deserto. Tá? Então, com o passar do tempo, consequentemente, posteriormente, após todas essas guerras de civilizações conquistando outras, né, até a chegada do tempo moderno, onde nós temos aí os judeus chegando ao ápice da sua apoteose, né, digamos assim, chegando ao ápice da sua cultura, da sua civilização, da sua doutrina, né? Pessoas muito bem resolvidas também financeiramente, né? Então, essas pessoas, pessoal, ao passar do tempo, veio o cristianismo, né, que colocou um fundamento por cima dessas pessoas, né, colocou um fundamento em cima do fundamento do judaísmo, tá? Muitos judeus continuam sendo apenas judeus, né, mas grande parte se tornou judaico-cristão, né, que isso para mim é mais uma coisa também que não existe, como eu já falei, certo? Então, a massa polarizada se tornou judaico-cristão, certo? E quando se tornou judaico-cristão, houve na Idade Média um tempo chamado Idade das Trevas. Olha só, Idade das Trevas. Foi só o judaico-cristianismo entrar no poder, assumir o controle, que se iniciou uma Idade das Trevas. Tá? Onde pessoas eram queimadas em fogueiras, né? Se você fosse numa mata pegar uma flor, uma folha, uma casca de pau para você fazer um chá, pega, bota na fogueira, queima. Certo? Caso a igreja detectasse que você fosse uma pessoa que tivesse muitos posses de bens materiais, né? Então, vamos supor que você tivesse fazendas, a posse de fazendas, você tivesse posse de várias casas, tivesse posse de tesouros, de riquezas materiais, de moedas, né? Então a igreja detectava, né? E simplesmente arrumava algum motivo banal, absurdo, para colocar você dentro do julgamento da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, e colocava você na fogueira, queima, para poder ficar com suas fazendas, para poder ficar com seus animais, com seus tesouros, com as suas moedas, para poder ficar com suas casas, tá? Com todas as suas posses materiais. Essa ideologia desse povo chegou a ser tão absurda, pessoal, que eles colocavam para queimar na Santa Inquisição até quem era canhoto. Veja só, que absurdo. Se você escrevesse com a mão esquerda, você era considerado filho do diabo. Você era considerado uma pessoa que tinha parte com o demônio. Então você era julgado, sentenciado e colocado, amarrado no tronco para ser queimado numa fogueira santa, né? Então vocês veem o absurdo que o mundo já chegou, né? Por causa de fanatismo religioso trazido pela energia da egrégora do demiurgo, do falso Deus, certo? Porque na verdade, se você for analisar as escrituras de uma forma esotérica, né, de todo jeito você vai entender que os deuses antigos, certo, que são os dois deuses do Velho Testamento, Baal, Belzebu, o princípio animal masculino, ou o princípio divino masculino, Asherá, ou Astarote, ou Istá, ou Inanna, ou Ísis, como sendo o princípio divino feminino, ou o princípio animalesco feminino, como alguns podem afirmar, e Lúcifer, como sendo o princípio consciencial, luminoso, espiritual, de tudo aquilo que vibra, de tudo aquilo que tem vida. Tá? Então essa trindade, de qualquer maneira, ela está presente nas escrituras sagradas, só que de uma forma camuflada por causa da manipulação dos filhos do demiurgo no seu exercício de poder e de manipulação ao longo da história da humanidade. Certo? Então vocês veem que
esse povo alcançou um grande lugar de destaque, de poder, de influência, e através dessas influências eles implantaram, né, essas ideologias, né, implantaram a crença nesse monoteísmo, nesse falso Deus, nesse demiurgo, que até hoje ganhou vida, né? Já existia, né, o Javé, o Deus do deserto, a sua legião de demônios do deserto, e passou a crescer através das formas de pensamento, né, da consciência coletiva, e de muitos sacrifícios que foram feitos através de guerras, muitos sacrifícios que foram feitos na Santa Inquisição, muitos sacrifícios que foram feitos por colonizadores portugueses, espanhóis, em terras brasileiras, em terras americanas, tá? Assassinato de índios, estupros de índias, tá? E o roubo de terras, né? O latrocínio, né, dos ocupantes naturais aqui do Brasil, né? Porque o Brasil nunca foi colonizado. Quem colonizou o Brasil foi os índios. O povo nativo do Brasil são os índios, que é uma cultura linda e bela, né? A cultura xamânica, a cultura indígena, as medicinas da floresta, que vocês da sociedade, infelizmente, julgam que são drogas, que são coisas nocivas à sociedade. Assim como também eu posso perguntar a você se comida é bom ou é ruim, e você dizer, não, a comida é boa. Só que se você comer demais e demais, compulsivamente, a comida vai se tornar um veneno e você vai morrer pela boca, por causa da comida. Então a medicina da floresta, entorpecente da floresta, ela não é uma coisa negativa ou maligna, mas a sua compulsão, o seu desequilíbrio, que torna qualquer tipo de coisa, inclusive água ou qualquer tipo de coisa mais simples, em negativo. E você não tem a evolução suficiente mental e a inteligência para compreender que tudo tem um lado positivo e negativo, tudo tem um equilíbrio, vai depender de quem está fazendo o uso, tá? Então temos essa cultura linda dos índios aqui no Brasil, nas terras brasileiras. Então, nativos, os verdadeiros colonizadores. E aí vem uns loucos, né, lá da Caixa Bozó, né, com suas cruzes, né, pregando aquela ideologia já de morte, né, porque já vem com aquelas cruzes ali, com o homem pregado, já pregando a ideologia da destruição, da tortura e da morte, né, e torturaram e mataram os índios e roubaram aquilo que já tinha dono. Tá? Então é isso que o demiurgo ele faz desde o início das civilizações, né, desde que ele começou a se empoderar. Tá certo, pessoal? Mas se você descaracterizar esse Javé, né, você passar a analisar, os maiorais do Luciferianismo estão presentes dentro das escrituras do início ao fim. Inclusive a história de Jesus e a história dos deuses antigos do Velho Testamento, elas são baseadas nas histórias dos maiorais, né? Porque quem não sabe, quem não estudou e não sabe que dentro do luciferianismo, ou do satanismo, existe a doutrinação que esperamos, né, o filho encarnado de Beelzebub, a imagem e semelhança da divindade Lúcifer, né, na forma de um Messias que ainda virá no futuro, né? Então a história de Jesus era simplesmente baseada nessa história, que ainda não aconteceu, mas ainda vai acontecer, já está próximo, né? Nos anos vindouros ali, né? Daqui a um determinado tempo, não sei se eu vou chegar a pegar esse tempo, mas o filho do sal negro, né, aquele que vibra, né, de acordo com as esferas e as energias do maioral, certo? Ele vai vir reinar, né, que esse realmente é o nosso Messias, né? Essa história crística foi justamente baseada nessa história que já vem de muitos tempos, né? Desde que o ser humano no passado começou a adorar os deuses luminosos, os deuses da luz, os deuses do sol, os deuses criadores, tá? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, o vídeo já se alongou bastante, já estamos 1 minuto e 20 e pouco, tá? Queria desde já agradecer a todos e desejar muitas boas vibrações, muita luz, muita harmonia, muito conhecimento e sabedoria. Queria desde já entregar um forte, leal e sincero abraço a todos vocês. Saudações luciferianas a todos, então.